Tem momento na nossa vida que às vezes é preciso você ter dois estralos assim de loucura. Há momento que você às vezes precisa agir com loucura para você realmente sentir o que o seu coração quer, o que o seu coração está pedindo. Quando eu pego esse celular para fazer alguma gravação e eu fico me perguntando se fosse em outro tempo, quanto era tão difícil e talvez a mínima chance de eu não gravar era muito grande. Pela vida e pela pessoa tão tímida e tão desmotivada que eu vivia. Nunca desista de você. Não desacredite da sua capacidade. E quem sabe passar para uma vida que hoje você pensa que é um sonho. Mas você pode pensar, como eu posso chegar na vida que eu sonho? Eu ganho um salário mínimo, eu pago às vezes 800 ou 600 de aluguel. Porque a maioria das pessoas que ganha pouco, que ganha um salário mínimo ou menos de 2 salários mínimos, são as pessoas que mais vivem de aluguel. É obrigada a passar o mês inteiro com essa pequena quantia, mas que faz a diferença, que mesmo sendo um salário mínimo, você tem feito de tudo para sobreviver e quem sabe suprir todas as suas necessidades, mesmo no mínimo. Eu já passei por isso. Eu já vivi com salário mínimo. Eu já paguei aluguel caro, mesmo ganhando esse pequeno salário. Eu já olhei para a minha vida sem nenhuma esperança e nenhuma expectativa. Acreditei que seria impossível, né, de um dia eu mudar essa realidade, de mudar aquela vida de escassez, de mudar aquela vida de pobreza, para uma realidade, para viver na prosperidade. Mas quando você acredita, não é esse salário que vai te impedir, não é o salário mínimo que vai te prender. Quando você realmente deseja, acredita, essa crença que você coloca na sua mente, no seu estado mental, ela pode te tirar de qualquer posição. O segredo é você não desistir e acreditar. O segredo é acreditar em um dia sempre melhor do que o outro. Foi assim que aconteceu comigo. Momentos eu pensei que sair para uma vida de prosperidade, ganhando um salário tão pequeno, era muito, muito impossível. Mas o segredo, às vezes, não está na quantia daquele dinheiro. Não está naquele emprego que paga tão pouco. O segredo está em você acreditar em você. A cada dia você ir fortalecendo essa crença e fazer com que a sua capacidade te leve em lugar maior. Se eu fosse olhar para a minha história, se eu fosse olhar para o que eu estava ganhando na época, eu com certeza estaria lá. Estaria na mesma posição. Mas eu decidi, foi um momento de decisão, um momento que eu fui por tudo ou nada. Ou eu mudo de vida, ou eu paro também de tudo. Assim não dá para ficar. Viver sempre trabalhando muito, 12 horas por dia, sem ter direito de um final de semana. Quantas vezes eu precisei trabalhar no feriado para ganhar uma merrequinha para complementar o meu salário do final do mês. Era assim que se repetia anos a anos.
Mas tudo tem o seu dia. E quando eu decidi a mudar e que eu ia fazer por onde a minha história ser diferente, que não era o salário mínimo que ia determinar a minha vida financeira, que não era a história de escassez da minha família, do lugar onde eu nasci, mas que eu podia sim fazer alguma coisa por mim mesmo. Ninguém me amava tanto para se importar com o que eu estava passando. Mas eu precisava me importar. A minha vida de escassez precisava me incomodar para sair, para dar um passo de coragem. Ou talvez fazer loucura como coragem. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: o que é loucura para os homens é poder para Deus. Então, foi assim que eu comecei a mudar. Eu decidi, eu preciso mudar a minha vida ainda esse ano. Foi assim que eu decidi, né? É de uma noite para o dia? Lógico que não. Lógico que a gente não constrói de uma noite para o dia. Mas de uma noite para o dia você pode construir sonho, você pode traçar planos, você pode fortalecer crenças novas, você pode olhar para dentro de você acreditando no seu potencial. Olhar para essa mulher corajosa, para esse homem corajoso. Não se entregar para as crenças negativas, os pontos negativos. Isso não define quem é você. Às vezes, momento de escassez, até momento de dores, são sinais que a nossa vida vai mudar. São sinais que nós precisamos nos posicionar com coragem. Não fique olhando ou esperando que pessoas vão te elogiar ou esperando que alguém bata no seu ombro e dizer assim, vai em frente. Não. A gente acha mais pessoas para nos criticar, para nos desmotivar, para querer jogar você lá embaixo. Até mesmo pessoas que querem parar o seu sonho, parar a sua caminhada com palavras que não vai te agregar nada, não vai mudar a sua história nem nada. E às vezes você mesmo decide acreditar naquelas palavras e vai aplicando. Chega um momento que você vai dizer, eu vou desistir, eu não vou conseguir. Não, são essas palavras que podem dizer, eu posso. Quanto muitas pessoas olham para mim e não acreditam, eu acredito em mim. Não importa quantos ou nenhuma pessoa acredite, mas importa que eu acredito. Porque é você que precisa saber o que você quer e o que tem dentro de você. Quando eu abri o canal no YouTube, muitas pessoas disseram para mim, você está doida? Que loucura é essa? Você pirou de vez? O que você vai aprender abrindo um canal no YouTube? Mas eu não queria saber o que eu ia aprender. Eu queria saber o que eu ia fazer. Eu só ia saber o que eu ia aprender depois que eu abrisse e começasse a fazer. Eu não sabia nada, nem publicar o vídeo eu sabia. Como eu sabia? Não sabia nada. Nem sequer fazer a capa do vídeo eu sabia. O primeiro vídeo que eu publiquei do jeito que estava. Sem capa, sem nada, né? Com a posição horrorosa. Mas eu fiz. Foi daí então que eu comecei a dar o primeiro passo, aprender, sentir o meu corpo mais tranquilo, mais preparado para passar essa experiência, uma história que foi construída entre altos e baixos, mas que foi uma história que me trouxe até aqui. Não desista do seu sonho, não desista de você, não desista de fazer o que você quer, mesmo que as pessoas digam que você é ridícula, mesmo que as pessoas venham e falem que você tá louca, tá fazendo alguma besterol, não tem problema, é a opinião dela. Mas essa opinião dela vai contra a sua vontade, que a sua vontade é de gravar, é de passar, é de aprender nos erros. A gente aprende nos tombos, a gente aprende nas quedas, né? A gente aprende muito com as críticas. Mas eu quero fazer o que o meu coração está pedindo para fazer.
Faça, galera. Faça. Chega de ficar dando ouvido às pessoas. Não deixe que, ou não espere ser motivado por outras pessoas, que isso não vai acontecer. As pessoas não gostam de você. Elas gostam do que vocês têm para oferecer a elas. E não que elas te amem de verdade. Quando você não tiver nada para oferecer a elas, elas deixam de gostar de você, elas deixam de te amar. Então, é você que tem de se amar de verdade, se curtir. Ninguém aprende sozinho, ninguém aprende em casa, isolado e sem começar. Você aprende quando você dá o primeiro passo, quando você começa. Quando você reconhece que precisa melhorar, que você está errando, mas você tem coragem de assumir. Que você enfrenta o que for para fazer os seus sonhos valer a pena, para fazer o seu desejo valer a pena.